é a seguinte, Arnaldo. O Oscar tá ralando para ver se consegue jogar amanhã, voltar ao time amanhã na estreia do São Paulo pela Libertadores. Ele não jogou na estreia do Campeonato Brasileiro. São Paulo teve um péssimo resultado contra o Sport em casa, 0-0. E ele vai fazer o último teste para ver se tem condição de viajar com o elenco para a estreia contra o Talleres amanhã. Você acha que pode ser que ele entre até meio no sacrifício diante da situação? O Zubeldia está aí por um fio? Eu acho que seria uma loucura se for para o sacrifício no dia 2 de abril, para não dizer que é 1º de abril, o dia da mentira. Levando em consideração que a temporada está começando, que vão ter mais 19 jogos seguidos até a parada, e que o São Paulo não tem elenco, né? Então, imagine que o Oscar vá para o sacrifício e sinta novamente a lesão. Aí é mais um mês e não sei quantos, 8 jogos fora, né? Eu acho que esse é o problema maior do São Paulo nessa temporada, né? O time titular imaginário, com todos disponíveis, o Oscar, que é difícil de ser mantido ou reunido pela idade dos jogadores. E não é que eles não se cuidam, não, pelo contrário. Oscar, Lucas, todos eles, tal. Não é como o Neymar, né, Renato? Só que qualquer tipo de lesão, qualquer questão gera mais demora na recuperação. Isso é natural pela idade dos caras. O São Paulo tem um titular acima dos 30 anos, que é o Alan Franco. Entre 11. É o time titular com a maior média de idade do país. Isso tudo conta numa temporada, né? Claro que sem Oscar e sem Lucas, o São Paulo, que já é um time com limites, fica um time muito fraco mesmo. Agora, pragmaticamente pensando, olhando esse grupo da Libertadores, o São Paulo, na estreia, tem que ter um time que resista ao Talleres e não perca como sempre perde em Córdoba. O empate, o São Paulo não precisa ganhar de qualquer jeito como precisava do Sport. O empate não é ruim para o São Paulo. E arriscar o seu melhor jogador nessas condições eu acho muito perigoso. Lembrando que o São Paulo também estreou na Libertadores ano passado contra o Talleres em Córdoba. No primeiro tempo do jogo, 3 jogadores saíram machucados, né? O Rafinha, o Rato e o Lucas, que forçou ou acelerou a recuperação de uma lesão muscular e abriu no primeiro tempo. Porque Libertadores não é brincadeirinha. E Libertadores fora de casa, muito menos. E o time do Talleres sempre foi assim, até o Zubeldia sabe, um time completamente físico. É o tipo de jogo do Talleres. É um dos times mais físicos da Argentina. Joga na força. Então eu acho a escalação do Oscar, a não ser que ele esteja completamente recuperado, seguro, sem hesitação, eu acho um grande risco para esse jogo do São Paulo. O Zubeldia está por um fio. Não, ele vai ficar mais ainda ameaçado se o Oscar sentir a contusão no primeiro tempo e ele tiver que fazer uma troca. Nesse mesmo jogo do ano passado que eu citei, não sei se vocês lembram, foi talvez o último suspiro do Carpini, né? Quando ele perde o terceiro jogador lesionado no primeiro tempo e hesita em fazer a troca e queimar a última parada de substituição. E aí, nessa, ele tomou o gol com um jogador a menos no final do primeiro tempo. Foi 2-1 para o Talleres. E aí, a classificação só veio em primeiro lugar lá no último jogo contra o mesmo Talleres no Morumbi, já com o Zubeldia no comando do time. O cobertor do São Paulo é muito curto, Tironi. E arriscar os jogadores com condições precárias nessa etapa, eu acho suicídio. Tem que ter muita convicção que o Oscar está completamente recuperado para ele viajar à Argentina. Senão é melhor aguardar uma semana e ele jogar o jogo da outra semana contra o Aliança em casa, que aí a vitória é obrigatória, de qualquer forma, como era essa com o Sport que a gente está vendo aí. Ô, Renato, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz com relação ao Palmeiras. Com relação ao elenco do São Paulo. O Arnaldo, por exemplo, ele ele diz que é um elenco que é muito envelhecido e, portanto, fraco. Um elenco fraco. O que você acha? Não acho que seja um elenco fraco, não. Mas acho que também é um cobertor curto. Aí eu concordo inteiramente com o Arnaldo. Porque, por exemplo, o quarteto, né? O Oscar, o Lucas, o Luciano e o Caleri. O atacante, meu Deus, o Caleri, formam um quarteto
muito interessante em termos de qualidade técnica, né? Não acho o São Paulo, a defesa do São Paulo ruim. Acho que o time de São Paulo, titular, completo, ele é um bom time, mas é só isso. E aí é pouco no campeonato. Os campeonatos como o brasileiro, como a Libertadores, são campeonatos com jogos muito intercalados entre um e outro, você acaba perdendo jogadores. E outra coisa, né? O Arnaldo estava falando aí da média de idade, eu estava pensando aqui que o Flamengo também agora virou um especialista em contratar jogadores com mais de 30 anos. Não à toa o seu departamento médico está cheio. Porque você faz essa turma, jogador de 30, 31, 32, 33, o Jorginho, que vem aí para o Flamengo, tem 33 anos. Não se assuste se ele começar a ter problema muscular aqui. Entendeu? Nesse calendário alucinado, ainda mais com o estilo de jogo do Felipe Luiz, que é um estilo extremamente intenso, os jogadores mais velhos vão sentir. E nós estamos cada vez mais com os nossos times envelhecidos. Nós descobrimos um filão, vamos assim dizer, que é pegar jogador que vem de fora, já com finalzinho, já meio que no início do final da carreira, né? Jogador com 33 anos, você não pode esperar que ele vai jogar muito, né? O Flamengo está oferecendo 3 anos de contrato para o Jorginho, eu acho uma maluquice. Vai ficar com o Jorginho até 36, um jogador que é volante, que tem que correr no meio-campo, depois não reclame que ele se machuque. O caso do Oscar é rigorosamente o mesmo. O Oscar também tem 33, né? Nós contratamos uma porção de jogadores com a idade de Cristo, é uma coisa interessante isso. E aí, falando de Cristo, não há milagre que faça a musculatura deles resistir a esse calendário insano aqui. E é o ritmo do futebol brasileiro que se tornou, desde a chegada dos europeus, desde Jorge Jesus, vem se tornando cada vez mais intenso. Cada vez mais os jogadores todos, defesa, ataque, voltando, o jogador atacante que antigamente não marcava, agora tem que marcar, e por aí vai, né? Então, eu insisto, para mim o São Paulo é um bom time. O São Paulo completo é um bom time. Mas eu pergunto, quantas vezes o São Paulo vai poder jogar completo nessa temporada? Essa é que é a grande questão. Porque essa turma mais velha, é o caso do Lucas, é o caso do Oscar, é o caso de outros jogadores do São Paulo, vários outros, o próprio Arnaldo citou aí, a média de idade altíssima, é bastante complicado de você manter todos os titulares em campo. E aí começam a entrar reservas que não têm o mesmo nível. Então, eu, por exemplo, não considero o São Paulo candidato aos principais títulos da temporada. Eu acho que o São Paulo tem grande chance de terminar o ano de mãos abanando, porque ele já perdeu o Paulista e eu acho difícil ele ganhar uma Copa do Brasil, uma Libertadores ou o Brasileiro, por causa de um cobertor curto. O elenco do São Paulo não é forte o suficiente para disputar os principais títulos brasileiros. Muito bem. O Danilo, o fato é que o São Paulo vai entrar em campo amanhã numa situação bem parecida com a que o Carpini encarou no ano passado. Tinha perdido na estreia, tinha ido pior no Campeonato Paulista do que foi o Zubeldia, mas chegou pendurado. Perdeu e aí ele ficou demitido no cargo até se achar outro treinador. Foi isso que aconteceu. Por isso que esse jogo é duríssimo para o São Paulo e por isso que tem essa discussão sobre o Oscar jogar ou não. Pois é, acho que a diferença fundamental entre o Carpini, o momento que o Carpini viveu e o que o Zubeldia vive hoje, é que naquela época com o Carpini, era só no discurso que o São Paulo ia apertar o cinto, que ia mudar as coisas e tal. A gente sabe que no final o São Paulo não fez exatamente isso naquela temporada. Já em 2025, a gente tem claros sinais e dá para ver que realmente o São Paulo está mudando essa filosofia. E a partir do momento que você muda essa filosofia, para mim, você precisa se agarrar a um treinador que vai continuar o trabalho e que já topou entrar nesse trabalho com essas condições. Porque se você tira o Zubeldia no meio do caminho, você vai ter que, não sei, tem que ver qual seria o contrato, mas poderia até ter que arcar com multa rescisória. Aí você vai ter que contratar um novo treinador que pode ter novas ideias, que pode querer novos jogadores, fazer alterações que o São Paulo não poderá fazer pelos cintos apertados. Então, eu acho que tem uma diferença grande e o Zubeldia, ele não pode, por mais que não seja uma tarefa fácil, né? Mas ele não deveria se permitir que essa pressão altere os planos dele. Porque, beleza, ele pensa, putz, hoje eu preciso ganhar, amanhã, quarta-feira, eu preciso ganhar de qualquer jeito do Talheres. E aí coloca o Oscar, força o Oscar. E como disse o Arnaldo, imagina o Oscar não aguenta e tem que ficar 1 mês e meio, 2 meses fora.
Aí sim, ele pode até vencer o Talheres, mas sem o Oscar, o restante do próximo mês e meio, 2, que o Oscar fica fora, ele vai provavelmente ter derrotas, ter resultados abaixo do esperado, porque a gente sabe a diferença que faz o Oscar, ainda mais em um elenco limitado no aspecto de número de jogadores mesmo. Então, o Zubeldia, por mais difícil que seja, tem que se ater à questão do que ele tem hoje e do melhor que ele pode ter, planejando já os próximos jogos. Mesmo que o São Paulo não ganhe do Talheres na quarta, ele caia na quinta-feira, ele tem que fazer o melhor pensando que ele vai continuar. E para mim, se o Oscar não tiver 95% na sua forma física, ele não pode entrar em campo.